Olha, a gente fala mais sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Ele já retornou ao Brasil, mas o que fica de saldo dessa viagem? E gentilmente nos atendendo, nós convidamos para falar aqui no Jornal da Manhã o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos e também outros países, importantes países, Roberto Abdenur. Embaixador, bom dia, muito obrigado pela atenção. Bom dia, o senhor podia falar um pouco mais alto, por favor? Pois não, eu vou pedir para o nosso departamento técnico aumentar o retorno para o senhor. Bom, embaixador, talvez o maior pleito do Brasil, que é a entrada na OCDE, é talvez o ponto mais importante dessa viagem. O senhor concorda com isso? Olha, eu diria que a viagem trouxe vários resultados positivos. Eu acho que o acordo sobre Alcântara, o acordo sobre os entendimentos sobre comércio, sobre investimentos, foram muito bem também. A designação do Brasil como aliado estratégico fora da OTAN é importante. A entrada na OCDE é algo muito importante, é algo que é uma espécie de selo de qualidade quanto à situação econômica do Brasil, quanto às políticas públicas e às políticas de desenvolvimento que o Brasil concede. Agora, eu tenho um reparo a fazer. Pois não. Em troca do apoio americano à entrada do Brasil na OCDE, o Brasil aceitou perder vantagens que o país tem ou tinha no âmbito da OMC, da Organização Mundial de Comércio. No âmbito da OMC, o Brasil tinha um tratamento especial, privilegiado, na condição de país em desenvolvimento, coisa que o Brasil é. O Brasil ainda é um país em desenvolvimento, não se pode considerar um país plenamente desenvolvido. Mas não há dúvida de que a entrada na OCDE é muito importante para o Brasil, traz muitos benefícios. Mas o Brasil abrir mão das vantagens do tratamento privilegiado que tem na Organização Mundial de Comércio é um preço muito alto a pagar para entrar na OCDE. Com isso, o Brasil perde espaço de manobra para defender seus interesses no plano comercial, inclusive em relação aos Estados Unidos. Em anos passados, o Brasil ganhou ações de queixas contra políticas de subsídios adotadas pelos Estados Unidos no plano da agricultura. O Brasil ganhou as questões e chegou até a ser indenizado pelos Estados Unidos. Ao desistir da condição de país em desenvolvimento, o Brasil perde condições para novas iniciativas, novas ações destinadas a defender nossos interesses. A perda dessa condição de país em desenvolvimento não é uma exigência da própria OCDE. Sim. É uma exigência agora dos Estados Unidos. Sim. Eu espero que o presidente e seus assessores no governo brasileiro tenham avaliado bem as consequências da aceitação da perda dessa condição especial de país em desenvolvimento com um tratamento próprio favorecido. Professor Vila. Embaixador, bom dia, Marco Antônio Vila. Sim, pai, não. É justamente o cerne da questão, é isso que o senhor colocou. O que me chamou a atenção de algumas análises feitas no calor da hora, é natural, é o calor da hora, é o entusiasmo pelo apoio, não que o Brasil vai entrar necessariamente, é um apoio norte-americano à entrada do Brasil ao OCDE. E o Brasil perder isso que o senhor destacou com muita propriedade, que a participação da OMC, que é vital para o Brasil. Isso quando a administração Trump é protecionista e combate a OMC, né? Será que nós não estamos fazendo uma troca que vai ser um enorme prejuízo a médio prazo para o Brasil? Olha, não há dúvida de que é um prejuízo. Eu lhe confesso que não saberia, eu não sei como quantificar esse prejuízo, como quantificar os benefícios de um lado e os prejuízos de outro. Sim. Acho que o prejuízo é significativo. Agora, por outro lado, há que reconhecer
que a entrada na OCDE é algo muito positivo, é uma espécie de selo de qualidade quanto ao país, eleva o prestígio do país, o reconhecimento do país como um país sério, aplicando políticas públicas, políticas de desenvolvimento, políticas financeiras, políticas de compliance sérias, de bons padrões internacionais. Isso tem consequências práticas, ainda que não quantificáveis, porque melhora o conceito do Brasil no plano financeiro internacional, eleva o chamado rating do Brasil, estimula investimentos, estimula créditos e financiamentos, de modo que é um resultado muito positivo. Agora, eu gostaria de fazer uma qualificação adicional. Sim. Se nós olharmos bem os termos em que o reconhecimento do Brasil como membro da OCDE foi feito no comunicado conjunto entre o Trump e Bolsonaro, é curioso porque o Trump reconhece o fato de o Brasil iniciar o processo de adesão ao OCDE. É curiosa a linguagem, não é um apoio direto, em que o Trump diria o presidente americano saúda a entrada do Brasil na OCDE, ou o presidente americano apoia plenamente a entrada do Brasil na OCDE. É uma linguagem algo tortuosa, que parece deixar no ar espaço para que haja eventualmente atrasos, demoras no acesso do Brasil ao OCDE. Essa linguagem que diz que o Trump reconhece o fato de o Brasil iniciar o processo de adesão. É uma linguagem que merece ser devidamente avaliada. O senhor colocou um outro ponto importantíssimo, o que vale é o que está escrito, né? Agora, uma questão para o senhor também, que o senhor fez referência à base de Alcântara e tal. É bom lembrar que já essa questão é antiga e o Parlamento brasileiro tende a apreciar, evidentemente, o que o presidente assinou, mas já houve uma rejeição em relação a um acordo em 2000, se não me engano, inclusive com o voto do então deputado Jair Bolsonaro contra o acordo. O que difere aquele para esse que foi assinado agora com o governo norte-americano? Olha, o que dizem, essa negociação começou antes, atravessou o governo Temer e se conclui agora. As pessoas, o nosso embaixador em Washington, que participou ativamente da negociação, assegura que está plenamente resguardada a soberania do Brasil no uso da base de Alcântara. No acordo original, inicial, antigo, havia sérias restrições ao acesso do Brasil a instalações onde estivessem sendo colocados foguetes lançadores americanos. O nosso embaixador assegura agora que isso não mais acontece, que o Brasil tem pleno acesso às instalações e que, portanto, está bem resguardada a soberania brasileira. Eu não conheço os termos exatos desse acordo, mas acredito na palavra do embaixador e, além do que, não foi só a palavra do embaixador, seguramente o que foi negociado terá sido devidamente avaliado pela Força Aérea Brasileira, pelos diferentes órgãos que atuam no Programa Espacial Brasileiro. Um outro entendimento positivo nessa área foi um acordo entre a Agência Espacial Brasileira e a NASA, a Agência Espacial Americana, para o desenvolvimento futuro de um satélite comum de observação da Terra. É um resultado positivo que o Programa Espacial Brasileiro possa agora contar com uma parceria dessas com a NASA, que é uma instituição muito poderosa para o desenvolvimento de um satélite comum. Eu fui embaixador do Brasil na China durante muitos anos e atuei muito como embaixador na China
para assegurar o bom cumprimento de um acordo que havia sido assinado antes pelo então presidente Sarney com o governo chinês para a construção de satélites artificiais em conjunto entre o Brasil e a China. E essa parceria, há muito tempo estabelecida entre o Brasil e a China, prosperou desde então. Já foram lançados vários satélites construídos a 4 mãos entre o Brasil e a China. Essa foi uma parceria muito importante, muito especial entre dois países, então, em desenvolvimento. Mas a única parceria que o Brasil tinha em construir satélites era com a China. Agora, ter uma parceria dessas com a NASA é algo muito positivo. Eu considero que é um passo muito positivo Perfeito. para o avanço do programa espacial brasileiro. Embaixador Roberto Abdenur, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan e bom dia para o senhor. Muito obrigado.